Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, nesse sábado, dia 10 de fevereiro, a igreja nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 1 ao 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse é o segundo relato da multiplicação dos pães e dos peixes. O primeiro acontece na região da Galileia, num contexto judio, e esse segundo acontece numa região pagã, num contexto pagão, nos mostrando que a boa nova da salvação primeiro é dirigida aos judeus, mas ela se destina a toda a humanidade, a todos os povos. Sinal disso é que no primeiro milagre há 12 cestos de pães multiplicados, e agora nesse segundo há 7. O número 12 representa as 12 tribos de Israel, o número 7 representa as 7 nações pagãs que habitavam a região de Canaã, e o número de 4.000 pessoas representa os 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e os 4 evangelhos da salvação, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostrando que a boa nova da salvação do evangelho, ela é dirigida aos 4 cantos da terra, para toda a humanidade. A multiplicação dos pães, ela acontece através da compaixão de Jesus, que sofre junto com o povo que está sem alimento, e ela premia também a perseverança do povo que está junto de Jesus por 3 dias. Jesus então lhes traz o alimento material, mas sobretudo o alimento espiritual para a alma daquelas pessoas, um alimento que lhes traz sentido para as suas vidas, paz interior e a verdadeira felicidade. É como que um eco daquele versículo que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, tanto o material quanto o espiritual. A multiplicação dos pães é sinal também da Eucaristia. Jesus, ele se mostra como o pão da vida e que será distribuído para as pessoas de forma abundante. Ele pega os pães e os peixinhos e ele faz uma ação de graças, que significa Eucaristia em grego. Ele manda que o povo se sente num sinal da mesa eucarística que acontece em todas as santas missas. Ele vai então distribuindo os pães aos seus discípulos, e os seus discípulos os entregam ao povo de Deus. E todos comeram e ficaram satisfeitos, ficaram saciados, nos mostrando que
nós também, quando procuramos Jesus, encontramos nele o sentido das nossas vidas e ele nos traz o pão que vem do céu, que de forma abundante alimenta a nossa vida, alimenta a nossa alma, nos conduzindo para a vida eterna. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.